E hoje a gente está aqui de volta com o nosso podcast para falar sobre um assunto que é sempre o rei do corpo humano, que é o coração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de clicar aqui embaixo, se inscreva para receber toda semana novos conteúdos. O nosso podcast Eu Nascia, que fala sobre a nossa comunidade, os nossos alunos, parceiros, professores, personagens, enfim, tudo que rola aqui no bastidor da Companhia Atlética, você fica sabendo aqui no podcast. E eu tenho a honra de receber hoje aqui no nosso podcast o Dr. Pedro Dutini, que é cardiologista, arritmologista, nosso aluno de muitos anos, até perdi a conta. Você sabe quantos anos, Pedro? Eu sei, desde 98, Mônica. 98? Desde 98, aqui na Companhia Atlética. Teve aquela saidinha para fazer a faculdade e tal, mas voltei, então comecei em 98. A gente inaugurou em 97, aí, então são 27 anos aqui com a gente. Só isso. A família toda treina aqui. Família, esposa, as baixinhas, minhas filhas, a família inteira. Só no, hora eu começar a aceitar pet malhando na academia, eu trago o pet junto aqui para malhar na esteira também. Pode trazer, super bem-vindo. Só falta ele. Só falta ele. Só falta ele agora. Então, o Pedro, muitos de vocês talvez já conheçam aqui da academia, ele faz musculação, tá toda semana aí, também vem a Vanessa, as filhinhas, mas ele tem uma história com a gente também, que é talvez uma das mais importantes para a gente. Desde sempre ele faz o treinamento das nossas equipes em ressuscitação cardiopulmonar e desfibrilação. Doutor Pedro, qual que é a importância desse trabalho, desse atendimento na hora de uma emergência? Qual que pode ser a consequência se ele não é bem feito? Qual que é? Eu não sei se as pessoas em casa têm a noção, né, da importância disso. Na hora de um ataque cardíaco, de um infarto, isso precisa ser muito rápido, né? Legal, Mônica. Bom, primeiro, obrigado. Que honra, né? Já tanto tempo na companhia e poder estar aqui com vocês, para mim é legal, né? Compartilhar informação com quem realmente circula por aqui, com quem pode assistir o canal. Obrigado mais uma vez. E sim, uma informação extremamente importante. Então, quando a gente está falando de condições cardiovasculares, agora eu vou começar a puxar a sardinha para minha brasa. São mais de 20 milhões de mortes todos os anos por infarto ou por AVC, portanto, condição cardiovascular. E quando a gente fala de morte súbita, que é o que pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer numa academia, pode acontecer dentro de casa, aliás, 8 a cada 10 mortes súbitas, parada cardíaca, acontece dentro de casa. Quando a gente fala disso, só no Brasil são cerca de 300 mil por ano. 300 mil paradas cardíacas, mortes súbitas por ano. Aqui em São José dos Campos, a gente tem isso até pelo nosso projeto, uma parceria muito forte com o SAMU. Em São José dos Campos, estima-se aqui na São José e ao redores aqui, cerca de 1 a 2 por dia, morte súbita. Ou seja, aquele indivíduo que estava bem, que não sentia absolutamente nada, que de repente está em casa e tem uma parada cardíaca, está na rua, está no comércio, está no trabalho. E é muito importante, dado esses números, que quem presencie faça alguma coisa. Isso porque, Mônica, quando alguém está em parada cardíaca e a gente não faz nada, a gente só olha, a cada 1 minuto que passa, essa vítima perde 10% da chance de voltar a viver. Então o pessoal de casa que está ouvindo já está fazendo conta, né? Para cada 1 minuto, 10% a menos de chance. Portanto, em 10 minutos já não tem mais o que fazer. Perdeu todas as chances. Isso se a pessoa ficar de braço cruzado. Por isso que quem salva a vida é quem presencia. Então, claro, tem que chamar, a gente até ensina, né, treina com os funcionários, os colaboradores da companhia, treina a chamar ajuda, mas é fundamental. Chamou ajuda, agora volta para a vítima e começa a fazer o procedimento de massagem cardíaca, porque é isso que vai manter esse coração batendo, ainda que de forma artificial, até que chegue a ajuda, ou mesmo, Mônica, só na compressão, a vítima já pode ter uma chance de 1 a cada 4 do coração voltar a bater. Então, quer dizer, olha a importância, né? Se a gente não fizer nada, vai invariavelmente evoluir a óbito com 10 minutos. Se a gente começar a fazer alguma coisa, a gente tem chance de devolver a vida ali só com as mãos, sem usar mais nada. Então, e a gente tem também, já há muitos anos aqui na companhia, essa consciência, né, dessa urgência, do quanto cada minuto é importante. Tanto é que a Companhia Atlética, como grupo, já, acho que há uns 15, 16 anos atrás, resolveu ter desfibriladores também em todas as unidades.
É aquela coisa que você compra, torce para não usar, geralmente não usa mesmo, graças a Deus nunca precisamos usar, nesta unidade pelo menos. Já em algumas outras unidades tivemos oportunidade e conseguimos a desfibrilação, que é o objetivo principal. Mas as pessoas têm muita dúvida também sobre o uso do desfibrilador, né? Como é que funciona? Explica para a pessoa lá de casa como que é o uso, se dá para dar o choque sem precisar, Boa, enfim. Mônica, é essencial, né? Então, quando a gente fala do atendimento, né? Ou seja, que a gente começa o atendimento, que começa a massagem cardíaca, fazendo a sequência dos passos até o pessoal de casa entender e já aprender. Então, se eu presencio alguém na minha frente que perdeu a consciência, eu não sei o que está acontecendo, se desmaiou, se é uma parada cardíaca, primeira coisa, passo 1, é chamar por ela. Bate no ombro, vê se a pessoa abre o olho, abre a camisa e vê se respira. Então vamos lá, não abriu o olho quando eu chamei, não está respirando, até que se prove o contrário, é parada cardíaca. O que eu faço? Ligo para 192, porque eu tenho que chamar ajuda, né? Aqui na Companhia Atlética, além de ligar o 192, a gente aciona a equipe E, que é a equipe de atendimento de urgência, e essa equipe E já corre atrás do desfibrilador, que é o DEA, o desfibrilador externo automático. E aí eu volto para a vítima, é tudo muito rápido, eu acionei a ajuda, volto para a vítima e começo a fazer a massagem cardíaca, comprimindo forte, permitindo com que o tórax deprima cerca de 5 a 6 centímetros, né? Então fazer o pessoal de casa, ó, colocando uma mão na frente da outra, tá? Nessa posição aqui, e essa região da mão vai ficar no meio do peito da vítima. E aí eu vou fazer a massagem, eu vou comprimir forte e rápido, 100 a 120 vezes por minuto. Esse é o atendimento padrão. Até que chegue ajuda. E essa ajuda muitas vezes traz o DEA. Então vamos agora responder do DEA. O DEA é um equipamento que dá choque, ele serve para isso, ele desfibrila. Por quê? Porque 8 a cada 10 paradas cardíacas ocorre por uma arritmia, chamada fibrilação ventricular, em que o coração ele para de fazer esse movimento de contrair e ele passa a tremer, a fibrilar. Isso acontece em 8 a cada 10 paradas cardíacas. Por isso, o equipamento desfibrilador, porque ele dá um choque no coração e faz o coração voltar a bater. Mas ele é um desfibrilador externo, ou seja, eu ponho as pás por fora, e automático, porque isso é para você, leigo, utilizar. Isso não é para o médico utiliza muitas vezes, mas é um outro aparelho com muito mais botão e funcionalidade. Isso é para o leigo utilizar. De preferência, um leigo treinado, mas é muito simples, Mônica. Então, para o pessoal entender como é que funciona, o aparelho chegou, a gente aperta um botão. Só tem um botão no aparelho, que é o botão de ligar. Apertei o botão, o aparelho começa a falar com a gente. Então, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, alguns aparelhos até falam, mantenham a calma, respira fundo, né? Ele procura trazer a calma para quem está atendendo, né? Muito bem. Começou, apertei, ele fala, bom, primeira coisa, colhe as pás no tórax do paciente. São pás autocolantes, tá? E essas pás, no verso dela, a gente consegue ter uma foto, ter um desenho. Da onde que tem que colar? O leigo não sabe onde tem que colar, então tem um desenho. Para você de casa, onde é que fica? Na região torácica direita alta, aqui do lado direito em cima, e do lado esquerdo embaixo, bem embaixo do peito aqui, do mamilo, tá? Essa região. Por quê? Porque aqui no meio está o coração. Ele então, reorganiza isso. Quando dá o choque sai de uma pá e vem para outra, enquanto o coração no meio, tá? Então, o primeiro passo é colar as pás. Colou as pás, o fio eu vou conectar no aparelhinho, tá? Alguns já vêm, inclusive, com o fio conectado. A partir do momento que está conectado, o DEA vai buscar a tal da arritmia, a fibrilação ventricular. E se ele encontrar essa fibrilação, ele vai falar choque indicado. Somente aí, Mônica, que ele dá a carga no aparelho e possibilita que você aperte o botão para dar choque. Então, veja, não é bem automático, né? Ele deveria se chamar semi-automático, porque ele precisa do teu dedo para apertar e dar o choque. Mas é impossível dar o choque se não houver a fibrilação, ou seja, ele só indica o choque quando é realmente necessário. Exatamente. E isso dá mais segurança para o socorrista e também para a vítima que está ali. Com certeza, quer dizer, eu posso dar o choque a alguém que está vivo, o coração não tem jeito, porque ele só vai gerar carga dentro dele se ele detectar esse ritmo de parada cardíaca. E aí, claro, qual que é o único cuidado que você, socorrista, tem que ter? Antes de apertar o botão para dar choque, verificar se não tem ninguém encostado. Nem você pode estar encostado e nem ninguém. Por quê? Se você aperta o botão e você ou alguém está encostado, toma choque junto, pode se machucar e eventualmente até evoluir para algo pior. Então o único cuidado, Mônica, é para o leigo utilizar mais uma vez, é para você, leigo, utilizar.
O único cuidado é, antes de apertar o botão, verifica. Eu estou afastado, está todo mundo afastado, vou dar o choque no 3, 1, 2, 3, aperto o botão, deu choque. Deu choque, imediatamente volta e continua a fazer a massagem cardíaca. Então, essa é a sequência normal do atendimento. Então, para quem não sabe, né, aqui na Companhia Atlética a gente tem um treinamento para todos os colaboradores. Então, desde a recepcionista até o diretor, todo mundo passa por esse treinamento. Uma vez a cada 2 anos e uma vez por semestre a gente também faz uma simulação. A própria Viva Coração que proporciona isso pra gente, então é como se tivesse alguém passando mal ali na hora, aciona todo mundo, ninguém tá sabendo se é de verdade, se não é. Todo mundo corre ali para ajudar, para fazer o procedimento de primeiros socorros, e é de verdade um treinamento, né, Pedro? Exato. Porque você faz o treinamento, uma coisa que você não usa, a tendência é esquecer. Né? E também na hora da pressão, a coisa é difícil de respirar. Você falou, respira, calma, não é bem assim, né? E assim, é como você falou, Mônica, graças a Deus, a gente não tem que usar esse conhecimento sempre. Sim. Tá? Então, se eu não uso sempre, vou esquecer. Por isso essa reciclagem é importante. E como é uma condição que não dá tempo, né? Deixa eu procurar no ChatGPT, como é que eu faço aqui? Deixa eu ir no Google, não dá. Você tem que atuar e tem que atuar rápido, porque cada segundo conta. Então você tem que estar com o conteúdo já muito bem sedimentado na mente para você atuar rápido e salvar aquela vida. Isso. E como é que está indo a Viva Coração? É uma ONG, né? A gente tem a Viva Coração, que é a empresa que vem fazendo esse treinamento, a gente continua fazendo bastante capacitação, e a gente tem agora, Mônica, já tem 3 anos e meio, nós abrimos um braço social da Viva Coração, que é ONG Salva Coração. E o trabalho que a gente vem fazendo, Mônica, ele é lindo demais, tá? Só para você ter uma ideia, a gente tem uma parceria muito forte com a Prefeitura de São José. Então, em São José dos Campos, nós já capacitamos 11.500 pessoas no atendimento de parada cardíaca, infarto, AVC e asfixia. Olha que bacana. E hoje somos a única cidade no mundo que tem todo o efetivo da Guarda Municipal, da mobilidade urbana, todos capacitados e portando o DEA, o desfibrilador, na viatura. Eu não sabia disso. Isso é muito legal. Todas as viaturas têm um DEA Todas agora. As viaturas da Guarda Municipal da Mobilidade têm um DEA. Se vocês olharem, né, na lataria do carro, tem um adesivo verde colocando DEA, desfibrilador semiautomático. Qual foi a ideia? Por que nós conseguimos conversar com a Prefeitura sobre isso? Porque são profissionais que circulam a cidade. Eles estão o tempo inteiro circulando pela cidade. Então, a chance deles presenciarem, de repente, um mal súbito numa calçada, numa loja, ou alguém chamar por ajuda, eles estão passando, a chance é maior. E a gente já tem, inclusive, histórias já de pessoas que foram salvas pela nossa guarda municipal exatamente por conta disso. Então, passando no calçadão, avistaram a guarda, chamaram, eles já foram com o desfibrilador, fizeram a reanimação e ressuscitaram aquela vítima. Então, mostrando que faz todo sentido. Sensacional. Muito legal, né? Sensacional. Na hora do vamos ver, o socorro bem feito é o que vai determinar a vida e a morte. Agora, um pouco antes disso, tem toda a questão de prevenção. Sem dúvida. E aí, cada um tem que cuidar do seu corpo, do seu coração, enfim. Com certeza. Pedro, conta para nós um pouquinho da tua rotina de treino aqui na companhia, o que você faz, o que você mais gosta. Nossa, Mônica, aquele negócio, né? A gente tem que ser exemplo, né? Eu como médico e que falo para os meus pacientes a importância da atividade física, eu tenho que fazer, eu tenho que dar exemplo. Bom, aqui na companhia, eu particularmente gosto muito da musculação, é ali a minha área, procuro fazer às vezes uma esteira, mas confesso que a musculação é a minha grande paixão. Faço academia desde 95, quando eu tinha 15 anos, e como eu falei, em 98 já entrei na companhia e não larguei mais. Então, eu procuro vir de 3 a 4 vezes por semana, que é o tempo que dá, e venho fazendo meu treino aí bem assistido pela equipe, né, pelos profissionais que estão sempre ali, apesar de já 30 anos treinando, sempre tem uma posição que merece ser corrigida e o profissional vai lá, olha, Pedro, melhora essa coluna, olha, cuidado com esse cotovelo. Então isso é muito legal. Isso é o barato aqui da companhia, né? Porque você vê ter uma equipe que realmente está o tempo inteiro te assistindo ali e não deixa a gente errar no movimento. Boa, boa. Né? E Pedro, vamos falar um pouquinho do treinamento cardiovascular. Eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho dessas canetas emagrecedoras, enfim. Mas hoje a gente ouve muito as pessoas falando que agora ficou mais fácil de emagrecer, eu não preciso do treino cardio, eu vou fazer só a musculação porque eu já perdi aqui os quilinhos que eu queria, mas a gente sabe que não é bem assim.
né? Qual que é a importância do treino cardiovascular, né, nessa prevenção, na saúde do coração, enfim, eu acho que é um esclarecimento importante nesse momento onde tem tanta mudança e tantas informações que são conflituosas às vezes, né? A internet era muito democrática, né? Então acaba que qualquer informação ela pode ser disseminada e às vezes é uma informação equivocada. Eu acho que em relação à modalidade do exercício, eles se complementam, né? Então acho que o pessoal de casa, não sei se você de casa sabe, mas a atividade física é a única atividade, é a única coisa, nenhum remédio, nenhuma cirurgia, absolutamente nada, exceto a atividade física, consegue frear o relógio biológico. Olha que interessante. Então, quando a gente fala em longevidade, a única atividade, intervenção que você pode fazer, que vai realmente te fazer viver mais, virar realmente o reloginho biológico, é a atividade física. Tá? Então você que de repente já é muito idoso, fala, nossa, agora realmente só faltam tantos anos de vida. Não, se você faz atividade física, e pode começar com 80, se você não começou agora, comece com 80, 90, você vai viver mais. E quando se fala de atividade física, a gente tem duas principais modalidades, que é o aeróbico, caminhada, corrida, natação, e o anaeróbico, que é a musculação. Eles se complementam, então é muito importante, Mônica. Infelizmente, né, Mônica, o ser humano, ele evoluiu buscando, como é que eu vou falar, atalhos, né? Então, quando ele tiver um atalho, quer seja uma medicação, uma caneta dessa, ou algum procedimento cirúrgico, ele muitas vezes vai preferir do que ter que literalmente suar para conseguir através da atividade física. Só que quando a gente consegue através da caneta ou de uma cirurgia, a gente não vai ter o mesmo benefício. Sim, vai ter benefício porque vai perder peso, mas não o mesmo benefício de você fazer um exercício aeróbico, de você fazer mesmo uma musculação. Então não tem atalho. Se você quer conseguir o benefício pleno, máximo, tem que incluir a atividade física e, claro, uma alimentação adequada. E qual que é esse pleno? O que tem a mais no exercício que nenhum remédio vai te dar? Nossa o que ele traz para o coração e para o corpo em geral? Bom, quando a gente estuda, né, os benefícios da atividade física, vamos começar pela questão cardiovascular. Ela reduz em 30% a 50% o risco de infartar. Começa daí, tá? E quando você pega um paciente que já infartou, inclusive, a chance de ter um novo infarto após começar a atividade física reduz ainda mais. Chega a alguns estudos 70% de redução, tá? Só atividade física, né? Fora, redução de risco de AVC, reduz a pressão arterial, reduz colesterol, né? Sobretudo o triglicerídeo, reduz o diabetes, né? O açúcar, e aí chamando a atenção para a musculação. A musculação, dentre as modalidades de exercício, a musculação é a que mais melhora o metabolismo do açúcar, então também reduz. E aí saindo, né, da linha cardiovascular, a gente indo, por exemplo, para câncer. A atividade física reduz o risco de quase todos os tipos de cânceres. Então, quer dizer, vai te fazer viver mais, melhora a cognição, reduz o risco de Alzheimer, risco de Parkinson, de ansiedade, de depressão. Então, não tem nenhuma intervenção, Mônica, um remédio, um procedimento que tem uma atuação tão ampla. A atividade física é a única que tem toda essa atuação. Ou seja, perder peso é uma gotinha no oceano de outras coisas que acontecem quando você efetivamente se exercita. Exatamente isso. Então, é importante as pessoas terem essa consciência, né? Exato. Agora, vamos falar um pouquinho, já que a gente falou das canetas, né? Como é que tá essa história aí do GLP-1, esses medicamentos, enfim, então, qual que tem sido a indicação? Legal. Como que funciona, para que serve? É interessante que, às vezes, no consultório, o paciente tem indicação e eu vou fazer a prescrição, eu tenho até um certo receio de fazer, para ele falar, ai, doutor, é isso que todo mundo tomando, né? Porque ficou uma coisa tão, assim, boba, né? Todo mundo vai lá e consegue, graças a Deus, agora é só com receita, né? Mas é uma medicação de fato. Esses análogos de GLP-1. Vamos lá, o que é isso? Vamos explicar para o pessoal de casa. GLP-1 é um receptor, tá? E quando você atua nesse receptor, tá? Nessas proteínas, lá dentro do corpo, esses receptores, eles estão presentes em alguns sistemas. Eles estão presentes, então, para você de casa entender, eles estão presentes no pâncreas. Quando a gente atua ali, a gente aumenta a liberação de insulina. Tá? O que a insulina faz? A insulina é um hormônio que joga o açúcar para dentro da célula. Então, o indivíduo que tem diabetes, por exemplo, e que ele está produzindo menos insulina, quando a gente atua ali no pâncreas e aumenta a secreção, a saída de insulina,
essa insulina joga o açúcar para dentro da célula e melhora o diabetes. Esses análogos de GLP-1, que são as medicações, as canetas emagrecedoras, elas foram desenvolvidas inicialmente para tratamento de diabetes. E é isso. Só que começou a perceber que ela tinha muitos outros benefícios além de melhorar o açúcar. O que mais que ela fazia? Ela tem atuação, esses receptores que a medicação atua, estão presentes também no estômago. Diminuem a velocidade com que o alimento desce. Então, o alimento fica mais tempo no estômago, dando aquela sensação de saciedade, com o estômago mais cheio. Então, a pessoa come menos. Além disso, atua também na cabeça, lá no centro da saciedade. Faz a pessoa ter mais saciedade, diminui fome. Tá? E, por último, aí especificamente falando da tirzepatida, tá? Para o pessoal de casa, só tem um no Brasil, que é o Mondiário, então acho que dá para falar. A tirzepatida, ela ainda faz um agonismo, ela atua também num segundo receptor chamado GIP. Esse receptor, dentre outras funções, entre outras localizações, ele também está no tecido adiposo, está na gordura. E ele faz com que melhore esse metabolismo dentro do tecido adiposo, ou seja, a pessoa vai perder um pouco mais de peso. O resultado final, qual que é? O resultado final é redução de peso, melhora do açúcar, melhora do colesterol e melhora de inflamação. E aqui, eu acho que é importante o pessoal de casa saber. Quando a gente fala, Mônica, tem que perder peso. Está longe de ser a questão estética. Eu acho que você de casa, até a gente tem que ter um cuidado de falar, mas você pode se achar bonito ou bonita no espelho. Mas tenha essa certeza que obesidade é sinal, Mônica, de doença. Por mais que você se ache bonito ou bonita, mas obesidade, ela gera inflamação no corpo e essa inflamação aumenta muito o risco para a saúde cardiovascular, o risco para o coração. Então, quando a gente reduz obesidade, quando a gente reduz a inflamação, esse paciente vive mais. Por isso que essas canetas, o próprio cardiologista, eu sou cardiologista, a gente tem prescrito muito, porque além de todos esses benefícios metabólicos, eu estou realmente reduzindo o risco cardiovascular do meu paciente. Então, isso é super importante, mas tem indicação, Mônica. As pessoas estão usando indiscriminadamente, aí a gente pode começar a ter problema. Porque também tem a questão do risco. Exato. O risco do uso inapropriado. Exatamente. Porque o que acontece? Quando a gente lança uma medicação, ela foi estudada em determinada população, com determinados pré-requisitos, e ela foi segura e eficaz ali. Quando sai fora, a gente já não sabe. Aí a gente perde isso aí. Então, por exemplo, qual é a indicação de bula dessas medicações? Vamos lá. Primeira indicação, e foi a primeira delas, é um indivíduo que tem diabetes ou pré-diabetes, então essa medicação vai atuar diminuindo o açúcar ali, melhorando o metabolismo. Legal. Segunda indicação é a obesidade. Então elas podem ser utilizadas também para quem não é diabético e só tem a obesidade, por exemplo. Então também como uma medicação, um aliado aí no combate à obesidade. E é isso, tá? Obesidade, leia-se, pelo menos o IMC acima de 30, pelo menos. O que a gente vê muito hoje, Mônica, é aquele indivíduo, aquela jovem, que de repente está lá com uma gordurinha localizada, ganha 1 quilinho, 2, e está usando. E está usando de maneira indiscriminada, está usando sem acompanhamento. Aí é que começa a dar problema. Sim. Aí começa a dar problema. Então, tem algumas condições, tem algumas contraindicações também, que a gente tem que ter cuidado, que a gente pergunta para o paciente na hora, né, para ter certeza, o acompanhamento. Então, não é assim, vou começar a sair tomando, não. Começa numa dose mínima. Então, todas essas canetas, ela tem uma dose inicial, que é uma dose baixinha, que a gente fala, olha, essa dose é para apresentar a medicação para o teu corpo, mas a gente ainda não vai ter o efeito pleno ali. Dá aquela dose e mês a mês eu vou aumentando a dose até conseguir o meu objetivo, que é uma melhora metabólica e melhora de peso, né? Mas mês a mês ele está sendo reavaliado pelo médico, testando novas doses. Então não é simplesmente vou lá, compro, coloco a dose que eu acho que tem que ser, aí é super perigoso. Sim. Acho que o doutor Pedro tocou num ponto aqui que é sempre muito delicado para todos os profissionais da saúde, eu acho que também para os profissionais de educação física acaba sendo delicado, que a gente vem, ainda bem, né, graças a Deus, numa evolução de que as pessoas que estão gordinhas ou acima do peso ou obesas, hoje elas se sentem bonitas, né, elas se cuidam mais, elas têm hoje roupas, né, que caem bem em qualquer tamanho, plus size,
Mas, em alguns casos, você tratar, né, ou falar sobre esse excesso de gordura pode parecer a tal da gordofobia. Então, Exatamente. a gente tem um cuidado enorme com isso, porque uma coisa é a autoestima, que realmente não tem nada a ver e não precisa ser abalada, ou a pessoa não precisa se sentir feia porque está numa condição de excesso de peso. Outra coisa é falar, não, essa pessoa realmente não está no seu melhor ponto de saúde e a obesidade requer cuidado, sim. Exato. Porque se tornou, né, uma história, assim, dependendo da maneira, até como você falou, como você aborda, às vezes a pessoa se ofende. E o profissional da saúde, ele está preocupado em diminuir os riscos de doença dessa pessoa, né? Preocupado com saúde, né, Mônica? E assim, quando você vê, né, os resultados com essas canetas, mas que milagre que ela faz. Gente, o que o pessoal de casa tem que entender é que debaixo do guarda-chuva da obesidade, a gente tem hipertensão, a gente tem diabetes, a gente tem colesterol alto, a gente tem inflamação, a gente tem gordura visceral. Então, quando você olha aquele abdômen obeso, o que você está vendo não é o pior, o que você não está vendo é que é pior, que é a gordura que está dentro da barriga se depositando sobre as vísceras, a tal da obesidade visceral. Né? Então, quer dizer, tudo isso, quando eu trato a obesidade, claro, não é só com caneta é uma ajuda, mas é mudando, é virando a chavinha, mudando o estilo de vida, quer dizer, o todo, com alguns pacientes tendo a indicação da caneta assim, mas quando eu trato essa obesidade, é por isso que a gente tem todos esses benefícios, Mônica. Então, hoje, por mais que tenha essa questão, né, da gente ter muito cuidado como falar, tem, você é um gordofóbico. Gente, não é isso. É com todo o respeito que a gente fala, sabendo e trazendo ciência. Uhum. Não é a opinião da Mônica, do Dr. Pedro, não. A ciência mostra que a obesidade, o excesso de peso é doença, gera inflamação. Então não tem jeito. Por mais que o teu exame de sangue, meu exame de sangue é normal, tudo bem. Mas você está inflamado porque a obesidade gera inflamação. Então a gente tem que combater a obesidade sim e usar todos os recursos que a gente tem. De preferência como base, pano de fundo, atividade física e a nutrição, a alimentação. Isso é a base. Uhum. Não conseguir com isso, eu tenho hoje, graças a Deus, o avanço da medicina, medicações são seguras, potentes e eficazes. Muito bom. Dizem que tem um Ozempic brasileiro chegando aí também. Existe já um medicamento fabricado aqui no Brasil? Na verdade, isso saiu, tá super recente aí, né? Não é bem um Ozempic, tá? Eu até fiz um vídeo recente sobre isso. Com certeza, cada um deles tem uma fórmula, uma patente, enfim. É um análogo de GLP-1, tá? É que ele está sendo rotulado como Ozempic brasileiro, né? Porque Ozempic... já vimos assim na mídia, né? Vários anúncios, agora tem um Ozempic brasileiro. Exatamente. Como é que é essa história? O que é isso? Quando eu vi isso, eu dei risada, falei, não, deixa eu me manifestar aqui, porque vamos lá, o Ozempic, vamos dar nome aos bois, é a semaglutida. Então, é um análogo de GLP-1 com todas as propriedades que eu acabei de mostrar. Só que ele é um análogo de GLP-1 já mais moderno, que você aplica uma vez por semana. Tá? A tirzepatida, que é o tal do Mounjaro, também, ele é um análogo duplo, GLP-1 e GIP, que também aplica uma vez por semana. Tá? Com a semaglutida, que é o Ozempic, ele tem um outro nome comercial, que é o Wegovy, tá? Que vai até doses maiores, a gente consegue, Mônica, em geral, perder até 15% a 16% do peso. Tá? Com a tirzepatida, a gente consegue avançar até 20%, 22% do peso de redução de peso. Isso. E tem um detalhe interessante, num dos estudos com tirzepatida, só não mudando muito de assunto, tá? Mas num dos estudos com tirzepatida, 20% dos pacientes perderam 30% do peso. 30% do peso, Mônica, é cirurgia bariátrica. Então, eles até falam que realmente tem pacientes que é uma seringa bariátrica, né? Mas vamos lá. A liraglutida que está sendo lançada no Brasil. Então, a liraglutida, ela está sendo lançada pelo laboratório EMS, e a liraglutida é um análogo de GLP-1, mas é uma geração anterior. Então, é um análogo de GLP-1 que ele vai ser aplicado diariamente, então não é semanalmente. Então, ela é uma tecnologia um pouco mais antiga, é usada também para perder peso sim, mesma indicação, perder peso, controle de açúcar, só que é todo dia que tem que aplicar, e aí a redução de peso gira em torno aí de 7% até 10%,
tá? Então é uma redução menor quando comparado com o Ozempic, né, que é a semaglutida, e com a tirzepatida. Então não dá para se chamar de Ozempic brasileiro, é a mesma família, análogo de GLP-1, mas são moléculas distintas. É o mesmo raciocínio, mas talvez uma atuação até um pouco mais leve, né? Um pouco mais leve, e assim... resultado menos de menor percentual. Exato, assim. Mas assim, é aquele negócio, gente... Tem também as suas aplicações. Né? Tem as suas aplicações. Então não serve, não, serve demais. Ele vai vir, claro, mais em conta, então vai ampliar um pouco o acesso à população, isso é ótimo, tá? Mas serve, tem indicações claras. O que não pode, mais uma vez, é você querer, então vou na farmácia, vou pedir então esse Ozempic brasileiro, porque tá barato. Não é assim. Como tudo, existe indicação, mas existe também contraindicação, então não deixe de procurar o teu médico para ver se você tem indicação dele. Ainda dentro dessa nossa conversa, o doutor falou sobre colesterol, né? Qual que é a questão do colesterol? Tem alguns fatores de risco que, junto com o colesterol, podem trazer maior ou menor risco para algumas pessoas? Como é que está isso? Porque tem também muita discussão sobre as estatinas, né? Toma ou não, se isso é bom para todo mundo. Perfeito. Que as estatinas também trazem aí efeitos para massa muscular, dor muscular, enfim. Legal, tem bastante coisa. O que tem de mais moderno hoje, falando de colesterol, para quem tem o colesterol elevado, né? O que tem de opções hoje? Bom, vamos lá. Primeira coisa que é assim, colesterol é uma condição completamente silenciosa, tal como hipertensão, diabetes, então a gente não sente nada. Você de casa não vai sentir que o colesterol está subindo, é silencioso. O sintoma, Mônica, é o infarto, é o AVC, é quando o caldo já entornou. O colesterol é o principal facilitador de infarto. Tá? Então, ele é o principal facilitador de infarto. 65% da população brasileira tem níveis elevados de colesterol, 65%, e a gente está falando do principal facilitador de infarto. Veja, facilitador. Não quer dizer que, então se o meu colesterol normal não vou infartar? Não é isso, tá? Inclusive, existem muitas pessoas que infartam com colesterol normal, porque tem outros agentes facilitadores. Mas se o teu colesterol está alto, a tua chance de infartar é maior do que do vizinho, que tem um colesterol normal. Mas quando a gente fala de colesterol, a gente está meio que simplificando um pouquinho, porque de uma maneira ainda simples, né, para você de casa entender, nós temos 3 tipos de colesterol. Vamos colocar assim, 3 tipos de gordura, tá? A gente tem uma boa, que é o HDL. Então grava aí, HDL é o bom. Para todo mundo tem que ter um HDL acima de 40, tá? Muito bem. A gente tem uma segunda gordura ruim, que é o triglicerídeo. O triglicerídeo que vai ter muito como fonte ali alimentação, né? O carboidrato, massa, farinha, pão, arroz, batata, isso faz o triglicerídeo subir. O triglicerídeo é ruim, tá? Porque ele também entope os vasinhos. Para todo mundo, Mônica, ele tem que ser abaixo de 150. E aí não é nem o ruim e nem o bom. Eu falo que é o pior, que é o LDL colesterol. E o LDL ele é tão ruim, Mônica, que a gente tem que determinar primeiro qual é o risco do meu paciente e, a partir do risco, qual é a meta de LDL. Então, olha que interessante. O LDL não é um nível X para todo mundo. Eu tenho que determinar. Existe uma calculadora de risco que teu médico tem que calcular, geralmente o cardio ou endocrinologista, e a gente vai determinar, e eu vou exemplificar para você. Se nessa calculadora o médico determina que o teu risco cardiovascular é baixo, o teu LDL tem que ser abaixo de 130. Agora, vamos imaginar, o risco ele pode ser baixo, médio, alto e muito alto. Então, vamos lá no outro extremo. Vamos imaginar que ele calculou o teu risco e o teu risco é muito alto. Exemplo, a pessoa que já infartou, que já teve um AVC, ele é de risco muito alto. O LDL dele, Mônica, tem que ser abaixo de 50. Então, olha que interessante. De repente, ele está com LDL de 80, acha que está abafando, mas não está. Para ele que já teve um infarto, o LDL tem que ser abaixo de 50. Então, esse é o primeiro ponto importante, pessoal de casa saber. As metas têm que ser individualizadas, tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante é o tratamento. O grupo de estatinas é o grupo farmacológico mais estudado na história da medicina, tá? Então, a gente já tem hoje mais de 1 milhão de pacientes estudados, né, em estudos científicos sérios, né? Então, mais de 1 milhão de pacientes já foram estudados. E quando a gente vê a taxa de dor muscular, que é uma coisa que muita gente fala, massa e tal, dor muscular, é da ordem aproximada de 5%.
5% das pessoas que usam estatina podem desenvolver dor muscular. Não é uma dor muscular limitante, não é irreversível. Se o médico, junto do paciente, determina que aquela dor pode ser da medicação, a simples descontinuação da medicação já faz a dor melhorar. Mas tem que ter muito cuidado com isso. Para você ter uma ideia, vou falar muito rapidinho, tem um estudo chamado Samson Trial. Esse estudo é de 2021. Olha que interessante, Mônica. Eu uso muito esse estudo no meu consultório. Um grupo de cientistas, eles pegaram arredondar 100 pacientes, 100 pessoas, que pararam a estatina porque estavam com dor muscular. Então, eram intolerantes à estatina. Pegaram esses pacientes, fizeram um estudo, claro, tudo certinho, eles sabiam o que estavam fazendo, com termo de consentimento, tudo como deve ser, um estudo sério. E olha que interessante, por 4 meses, esses indivíduos receberam uma caixinha que continha estatina, e ele tinha que tomar um comprimidinho daquele todo dia. Outros 4 meses, eles recebiam uma caixinha que era placebo. Placebo era um comprimido de farinha, que não dava para saber, a pessoa tomava, não sabia se era estatina ou se era placebo. E mais 4 meses, eles recebiam um frasquinho vazio. Ele abria e não tem nada. Então, esse mês eu não tomo nada. Para que isso? Para estudar se o que as pessoas sentem da dor muscular era de fato da medicação ou então era do placebo. E olha que interessante. Quando esses indivíduos tomavam estatina e tomavam placebo, o percentual de dor muscular foi o mesmo. Nossa. Ou seja, tomando farinha, ele também sentia dor muscular. E quando recebia o frasquinho que não tinha nada, que ele não tomava nada naquele mês, a dor muscular melhorava. E aí trouxe à tona um termo novo chamado efeito nocebo, que é do sugestionamento, Mônica. Por isso que eu gosto de trazer isso, porque às vezes o médico vai lá, tem indicação, prescreveu o remédio, o paciente toma, ele fala, poxa, mas meu vizinho falou que dá dor muscular. E ele vai sentir dor muscular. Ele lê a bula e no dia seguinte ele sente tudo aquilo que tem lá de efeito adverso. Esse é o efeito nocebo, né? E só que é muito cuidado, porque assim, quando você deixa de tomar uma medicação dessa, Mônica, você deixa de ter o benefício de redução de morte, redução de infarto. Então é uma medicação que sim, você tem que tentar usar. E aí você fez a pergunta, Pedro, o que tem de novo, né? A gente tem, infelizmente, medicações novas, são mais caras, mas são potentes, que são utilizadas em 2 cenários. Ou quando o paciente já está em dose máxima de estatina e ele não alcançou a meta dele, vamos supor, abaixo de 50, a gente acrescenta essa medicação, ou naqueles que não toleraram estatina. Aí eu tiro estatina e entro com essas medicações. São medicações injetáveis, tá? Uma delas faz uma aplicação quinzenal e a outra é uma ou outra, eu não posso usar as duas. Ou eu vou usar essa que é quinzenal, ou outra, Mônica, que eu uso semestralmente. Olha que legal. É uma aplicação que eu faço uma vez a cada 6 meses e reduz o colesterol. O problema é o preço. Então, hoje, uma medicação dessa, tratamento mensal com alguma dessas 2 medicações, gira em torno de R$1.100, R$1.200. Né? Enquanto uma caixa de estatina vai pagar coisa de R$80, R$60 no máximo. Uhum. Então, tem essa questão. Mas felizmente nós temos muitas opções sendo desenvolvidas e que vai servir muito bem para esse indivíduo que verdadeiramente não tolera, mas que fique claro para você de casa, o percentual que verdadeiramente não tolera estatina é muito pequenininho, para um benefício que é estrondoso. Muito bom. Tem mais um assunto polêmico que Vamos as pessoas estão falando bastante, e eu acredito que aí também deve ter muita falta de informação. O tal do Tadala, para quem treina, doutor, tem algum efeito? Não tem? Tem alguma pesquisa? Como é que está essa história? Acho que muito dos modismos, né, e dos empirismos que a gente vê na internet vem do efeito da você entendendo a ação da medicação, você fala, então é o tratamento mecanicístico que a gente chama, ou seja, então se ele é um vasodilatador, então a tadalafila, como a sildenafila, estão dando nome aos bois para você de casa entender do que eu estou falando. Estou falando do Viagra, do Cialis, que é o nome comercial. São medicações que foram originalmente desenvolvidas, não sei se você sabe, para tratamento de hipertensão pulmonar, pressão alta nas artérias do pulmão, porque eles são vasodilatadores. E aí, nesses pacientes que vinham usando, percebeu-se que, essa medicação também pode servir para tratamento de impotência sexual. E aí começaram a utilizar também, com estudos científicos sérios, para também impotência sexual. Beleza, então hoje nós temos 2 indicações, hipertensão pulmonar e impotência sexual. Começou-se a perceber também
que aqueles que estavam tratando para impotência sexual e que tinham aumento da próstata, hiperplasia prostática benigna, se beneficiavam também. Então incluiu uma terceira indicação. E essas são as 3 únicas indicações de bula para essas medicações. E aí começa aquela questão do empirismo. Aí você fala, peraí, mas ele é um vasodilatador? Então quer dizer, se eu tomar e tiver olha como é que a coisa sai. Aí eu começo a ter uma vasodilatação, dilato os vasinhos que vão para o músculo, com isso o meu músculo vai receber mais nutriente e eu vou ter uma maior hipertrofia. Gente, isso não tem comprovação nenhuma, absolutamente nenhuma científica. E outra, não tem comprovação também de segurança, Mônica. Porque não foi testado. Não foi testado. Né? Com populações que não têm aquelas 3 primeiras características. Exatamente. Então, hoje, as pessoas estão, né, a maioria das pessoas estão usando isso de maneira inapropriada como pré-treino. Então, vai lá, toma, porque tem esse efeito vasodilatador e, teoricamente, vai trazer algum benefício. Qual é o risco, Mônica? O risco é, primeiro, como você falou, não foi testada. E aí, quando a gente tem vasodilatação, vamos lembrar, pessoal, o exercício, aliás, esse é um dos benefícios do exercício, ele já faz dilatação dos vasos sanguíneos e um dos benefícios, por quê? Porque quando a gente vai tratar a hipertensão, a gente fala para o nosso paciente, faça exercício, porque o exercício ajuda a pressão a cair. Isso é ótimo, né? Ou manter a pressão controlada, por isso que esse é um dos benefícios do exercício. Aí imagina você, a pessoa vem, faz o uso desse pré-treino, né, a tadalafila, que é um vasodilatador, e aí vem para a academia, ainda tem um efeito vasodilatador benéfico do exercício. Não raramente esses caras estão desmaiando na academia, porque cai demais a pressão. Muitas vezes falta sangue para a cabeça, né? Então, quer dizer, está expondo realmente a um risco sem nenhuma comprovação de benefício, apenas por empirismo e modismo. E isso está acontecendo a rodo, e é perigosíssimo, né? Além do que, Mônica, acaba também criando uma certa dependência, né? Porque vai melhorar um pouco mais o desempenho sexual, e cria uma dependência psíquica aquela medicação. Ele nem precisava, mas agora ele não se vê sem, porque já criou uma dependência psíquica daquilo. Então tem que tomar muito cuidado, não tem jeito. Só com indicação médica, Sempre. Só em casos específicos. Eu acho que a última dúvida mais comum também que a gente tem, e as pessoas aqui na academia perguntam bastante, como que é a questão da atividade física para o hipertenso? O que ele pode, o que ele não pode, quando que ele deve, quando que ele não deve? Então, o cardiologista, Dr. Pedro, como que ele recomenda essa atividade física para quem tem uma pressão arterial mais elevada? Bom, de uma maneira generalista, tá? Atividade física, no mínimo, a gente tem que fazer aí cerca de 150 minutos por semana de uma atividade física aeróbica, de moderada intensidade. Moderada intensidade, o que é isso? É aquela atividade em que você consegue completar frases, né, sem ficar ofegante, mas não consegue bater papo com quem está do lado. Se está batendo papo com quem está do lado, está leve. Pode apertar um pouquinho mais o passo. Então, moderado é isso. 150 minutos por semana. Da forma que você bem entender. 30 minutos 5 vezes por semana, 50 3 vezes por semana, da forma que você bem entender. Por quê? 150 minutos por semana já consegue trazer redução de pressão, tá? Ou então 75, isso é o mínimo, né? Ou então no mínimo 75 minutos por semana de uma atividade física mais intensa, tá? Só que aqui eu faço um parênteses, Mônica. Isso a gente vê muito no teste ergométrico, quando a gente faz o teste no consultório, que a partir de determinada intensidade, o indivíduo pode já estar batendo com pressão de 22, 23, 24, tá? Então, se quer fazer uma atividade mais intensa, realmente de alta intensidade, é interessante antes fazer o teste ergométrico, porque muitas vezes a gente tem que limitar e falar, olha, você, seu João, você vai fazer o exercício até tal batimento cardíaco, acima disso a pressão já está muito alta. Então a gente consegue trazer essa segurança de maneira muito customizada ali para o paciente. Agora vamos supor, ele chegou até o limite do esforço, esgotou e a pressão ficou num nível aceitável, não, esse aí pode fazer o que ele quiser. Mesmo sendo hipertenso. Mesmo sendo hipertenso, tá? Ou seja, mesmo hipertenso. O hipertenso, ele pode, a princípio, ele pode fazer uma atividade física de intensidade moderada sem grandes preocupações ou complicações. E ao contrário, o risco maior vai ser ele ficar no sofá. Ele vai ter muito mais benefício fazendo atividade física do que se não fizer nada. Mônica, eu vou até extrapolar, pedir essa permissão aqui para extrapolar para o cardiopata, né?
E aí eu faço meia-culpa em nome, muitas vezes, da própria classe médica, né? Porque tem aquele paciente cardiopata, aquele paciente já infartou, tem um coração grande, inchado, e aí o paciente fala, doutor, o que eu posso fazer? Olha, você pode fazer uma caminhadinha leve. Gente, não. O cardiopata é o que vai ter o maior benefício. A gente está falando de benefício para o indivíduo saudável, é muito importante, e para o cardiopata é ainda mais importante. Só que, claro, num indivíduo cardiopata, essa atividade física ela tem que ser prescrita pelo médico. E não é simplesmente faça. Não. Até que intensidade pode, com qual frequência, qual é a duração. O médico tem que prescrever assim. E hoje em dia, com os reloginhos, então, os wearables, a pessoa tem ali a frequência cardíaca em tempo real, para controlar é muito simples. É muito simples. É que precisa realmente dessa avaliação do médico antes. Então, aquele conceito de que a pessoa não pode ou não deve fazer nada, já caiu faz tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. É uma mentalidade que vem, assim, muito desatualizada, mas que a gente ainda encontra. Exato. Não posso fazer nada, tem alguma coisa no coração. Olha, Mônica, de verdade, eu não lembro de um paciente que eu tenha falado, olha, não faça exercício, tá? Mesmo o mais grave, a gente tem que oferecer, claro, não é, põe o tênis e vai. Não é qualquer intensidade, exatamente. Mas desde que seja moderado, como eu disse, não há grande complicação. Não há, e claro, esse moderado para o indivíduo cardiopata, a gente vai restringir um pouco mais e a gente vai tornar mais objetivo para ele. Né? Mas sim, mesmo no cardiopata o exercício vai reduzir mortalidade, então é um benefício que se a gente não oferece, a gente está deixando de oferecer o melhor para esse paciente. Fantástico, muito bom. Doutor Pedro, ainda nessa última linha, a gente já está encaminhando aí para o nosso encerramento. Legal. Eu acredito que todos os dias no seu consultório exista essa indicação, recomendação da atividade física. E eu acho também que as pessoas, de maneira geral, são tão bombardeadas pela mídia que elas sabem que precisa fazer exercício. A gente ouve isso aqui na academia, todo mundo, eu preciso ir, eu preciso fazer. Só que a pessoa não vai. Quer dizer, tirar a pessoa do sofá é um esforço grande. Sim. Nem sempre a gente consegue. O que você diria para essas pessoas que estão lá em casa, que sabem que tem que fazer exercício e que ainda não deram esse primeiro passo? Qual é a recomendação do Dr. Pedro? O que eu geralmente falo é o seguinte, gente, te garanto, não vai ser prazeroso, pelo menos não na primeira ou segunda semana. Você vai arrastado, você vai xingando o médico, vai xingando a gente aqui que ficou fazendo esse vídeo para você, mas eu garanto que esse benefício e essa sensação de prazer, ela vai chegar. É claro que, às vezes a gente, Mônica, fala assim, mas eu não gosto de caminhar, mas eu não gosto de ir na academia. Busque uma atividade física que te dê prazer, e às vezes vai ser uma aula de boxe, às vezes vai ser uma dança, mas faça, se mexa. E uma dica que eu posso te dar tenha, de repente, chame um amigo, um familiar, alguém que de preferência até já faça, para que você possa ir junto, para que você possa ter realmente esse estímulo a mais, mas não deixa de fazer. Faz um xizinho no calendário, fala, esse mês eu vou, você vai fazendo um xizinho chateado, sem vontade, mas eu te garanto, e eu garanto com todas as letras, que você, a partir de determinado momento, você vai começar a sentir falta. O dia que não der para fazer exercício, fala, nossa, agora eu estou chateado, não vou conseguir fazer exercício. Então, essa é a dica. Por mais que eu entendo isso, mas não tenho tempo, não estou com vontade, mas faz. Se dê essa oportunidade, porque você merece essa oportunidade. Doutor Pedro, muito, muito obrigada por estar conosco. Doutor Pedro também apresentador da televisão. Verdade. Também na Associação Paulista de Cardiologia. De cardiologia e também de medicina. Conseguir uma brecha na agenda do doutor foi muito difícil, mas como vocês podem ver, foi sensacional, que ele tem uma assertividade, uma clareza na comunicação que são incríveis e com certeza contribuíram bastante para o nosso público. Obrigada, doutor Pedro, por ter vindo. Mônica, eu que agradeço. Para mim é um prazer. Eu já tenho uma história tão longa com a Companhia Atlética, né? Um envolvimento tão grande. Para mim é um grande prazer. E que fique realmente, que a gente consiga hoje, com esse episódio, ter plantado uma sementinha aí no coração de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Com certeza. E a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não esquece de clicar aqui embaixo. Toda semana a gente traz novos conteúdos para você saber tudo sobre os bastidores aqui da companhia, conhecer nossos professores, parceiros, alunos, enfim, tudo que acontece aqui na companhia, aqui no nosso podcast. E até a semana que vem.